repente, mãe, com Luana Borba. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe, que está de portas abertas sempre para receber você, a sua história e tantas histórias da maternidade real. Inclusive, se você não nos segue ainda nas redes sociais, eu te convido porque a gente está sempre por lá, trazendo algumas perguntas, alguns conteúdos diferentes, porque a gente sabe o quão complexo pode ser se maternar, né? Então aproveita, já procura a gente em todas as redes, pod.derepentemãe, e no YouTube aproveita para se inscrever, porque toda semana a gente traz um conteúdo novo. Aí você vai me dizer, Luana, eu não tenho tempo para parar para assistir no YouTube. A gente está nas plataformas de áudio, como podcast, para você ouvir também, mas sempre ficar por dentro das histórias que a gente traz para você. Por quê? Às vezes conversando com uma mãe, com uma família, a gente vai vendo que as histórias, na verdade, elas convergem. Cada maternidade ela é única, mas ela pode trazer desafios transformadores e às vezes situações diferentes que transformam igualmente. Por isso que a gente gosta de buscar histórias reais, para de repente você perceber que você não está sozinho nessa jornada. E hoje a gente está na casa de uma família que tem uma história incrível para compartilhar. A gente, quando tem um filho, fica logo pensando, né? Nossa, veio o complemento da minha vida, mas às vezes esse complemento da nossa vida precisa de um outro complemento. Porque quando a gente não estiver mais aqui, vai ficar só? Essa foi a dúvida que pairou sobre essa família. Eu vou contar para você todos os detalhes a partir de agora, porque a Gláucia abriu as portas do lar para estar com a gente no De Repente Mãe. Obrigada, Gláucia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu fiquei muito feliz quando a gente... Vou contar para você qual foi a história. A gente gravou um episódio com a doutora Adana, e aí a gente estava conversando sobre maternidade, ela é obstetra, e ela começou a falar de algumas situações que acontecem na gestação. E aí eu contando sobre um pouco dos meus desafios, porque eu acabei engravidando aos 41, e aí ela falou assim, olha, eu tenho uma paciente que ela engravidou, também uma gravidez tardia, e teve um propósito essa gravidez. E aí a gente na hora disse, precisamos conhecer essa mãe e trazer essa história para o De Repente Mãe. Então fico muito feliz que a doutora Adana tenha conseguido nos juntar, Gláucia. Sim. Vamos começar do começo. Gláucia é mãe hoje de três meninos. Crianças, 3 meninos. Uma eterna criança, né? Que é o Vinícius. Que é o Vinícius. Que aqui em casa tem as casas das Marias e aqui em casa tem a casa dos Luizes. Todos 3 são Luiz, que é para não ter briga. Oh, meu Deus, é Luiz Vinícius, Luiz Henrique e Luiz Davi. E Luiz Davi. Qual dos 3 Luiz dá mais trabalho? O Davi, que é o menor. Gente do céu, eu vou te falar, são gêmeos os 2. Como é que tu sabe qual é o menor? O mais novo? Ele nasceu por último? Ele nasceu por último, 1 minuto de diferença. Mas eles são univitelinos? São idênticos. O rostinho, a gente olha só o pezinho ali que tem uma diferença pequena. E o gênio? O gênio também é diferente. Um é mais carinhoso, o outro é mais redio. Mas vamos começar do início para você entender a história. Aos 25 anos, a Gláucia engravida. Durante a sua gestação, correu tudo bem? Ocorreu tudo bem e a gente sonha como toda mãe, né? Ah, vai correr, vai brincar, vai dançar, vai estudar e tudo. E aí faz o pré-natal todo, faz todo o trabalho que tem que ser feito. Você fez tudo direitinho? Tudo direitinho. E aí na hora da gestação, fui várias vezes Comecei na 4ª minha saga, né, de ir para maternidade. Fui na 4ª com dor, já perdendo líquido. Fui na 5ª, fui na 6ª. Isso com quantas semanas? Já 39. E aí no sábado, uma pessoa lá nos ajudou e eu acabei internando para já ter no sábado, porque já estava no limite. E tivemos o Vinícius. Então, no dia seguinte, tivemos alta, não apresentou nada de anormal que o médico observasse. E aí, depois de uns 3, 4 meses, a gente começou a observar que o Vinícius não estava desenvolvendo iguais às outras crianças. É claro que a gente não compara, né, uma criança com a outra, mas a gente sabe que elas têm que evoluir, tem que segurar a cabecinha, tem que começar a prestar atenção nos brinquedos, fazer busca e tudo, enfim. Que é até interessante para você, mãe, que é recém-chegada a esse universo da maternidade,
Assim, a gente não compara porque cada criança tem seu tempo, mas existem os marcos de desenvolvimento que é importante você ficar atento para perceber isso quando de repente passou daquela janela toda e tem alguma coisa que não está evoluindo. São coisas básicas que a gente observa em outras crianças. E na época eu não era da saúde, né? Mas eu já sabia que tinha algo diferente ali que não estava evoluindo. Levamos numa neuro e ela descobriu que ele estava apresentando crise convulsiva. Infelizmente, nem todos os profissionais que passaram pela nossa vida, infelizmente, não eram profissionais acolhedores. E essa nossa primeira neuro foi assim, devastadora. Ela chegou e disse: mãe, tá aqui o laudo do seu filho, ele fez o exame e aí ele tem epilepsia e paralisia cerebral, ele vai viver vegetando em cima de uma cama. Primeira mãe, nossa, mãe de primeira viagem, primeira filho. Então eu saí de lá, eu não sabia o caminho da minha casa. Eu saí de lá e fui para casa de uma tia minha, que eu morei um tempo com ela. E a minha tia: calma, calma, ela não pode dar nenhuma sentença para ninguém, ela não é Deus. E aí você trabalha todo um dia, uma semana, para acalmar o coração e voltar a correr atrás de todas as situações, né? Porque quando você tá grávida, você tem 1 milhão de sonhos para os seus filhos. Nenhuma mãe em sã consciência vai sonhar coisas ruins para o filho. Então eu sonhei que meu filho ia estudar, sonhei com meu filho correndo, sonhei com meu filho brincando, tocando terror com outras crianças. Sonhei, porque é o que a gente vê as outras crianças fazendo. Então a gente foi correr atrás de profissionais, fomos atrás de fono, fomos atrás de físico, fomos atrás... Isso pelo plano de saúde particular ou SUS? Na época uma parte particular e outra época pelo SUS, né? Só porque que a gente é um acompanhamento caro, né? Muito caro, muito caro. A nossa realidade hoje particular é muito caro. Para toda e qualquer criança que vá fazer um tratamento que seja com físico, com fono, com psicóloga, com terapeuta ocupacional, é um custo muito alto. Na época, meu marido só trabalhava, eu não, então eu cuidava do Vini. Com a graça de Deus, meu marido passou em um concurso, logo em seguida. Aí foram abrindo as portas para a gente dar mais qualidade de vida para ele do que a gente estava podendo dar naquele exato momento. Então, é isso que dizem, sabe? Que a gente, quando tem muito medo, precisa confiar em Deus, porque Ele provê. Eu me lembro disso. Mulher, eu ouvi isso. Eu nem sonhava em ser mãe. Eu estava, acho que no meu primeiro emprego de televisão, e aí tinha um produtor que trabalhava com a gente, e aí descobriu que a esposa estava grávida, da segunda filha. E ele, na hora, ele ficou meio desesperado, porque o salário era baixo e como é que ele ia dar conta. Mas no outro dia ele botou a cabeça no lugar, ele chegou e ele falou isso para mim, eu nunca mais esqueci essa fala. Que ele disse: por que eu me desesperei? Porque quando vem uma vida nova, Deus provê. E quando você conseguiu entender qual era o quadro do Vinícius, além da paralisia, que impactava movimentos e desenvolvimentos, tinha a questão das convulsões. Sim. Quando você entendeu o quadro, você percebeu que poderia tratar tudo em Manaus, você tinha como ter esse apoio em Manaus, precisou viajar, como é que foi se entender nesse novo momento? Quando a gente sentou e tentou ajustar tudo, a gente viu que não tinha tudo aqui, infelizmente. Então a gente tinha que buscar muitos recursos fora. O que deixou mais caro ainda? Mais caro ainda os custos. Levou mais ou menos 1 ano e uns 2 meses. Para a gente começar a organizar a nossa mente de qual era a melhor maneira de cuidar dele. Porque a gente sabia que tinha uma necessidade gigante ali e a gente não sabia como lidar com aquilo. E essa não é uma dor só sua. Sabia que muitas vezes, eu comentando na internet, porque eu sou uma mãe atípica, e aí muitas mães atípicas e de diversas condições diferentes entram em contato e falam muito isso. A dificuldade de diagnóstico, a dificuldade de encontrar um norte de tratamentos que você possa seguir para dar qualidade para o seu filho. Minha amiga, você não está só, você está vendo a situação, né? Infelizmente. Mas o que a gente está mostrando aqui? Que é uma batalha árdua, mas que é importante, que a gente não pode parar e não pode desistir. Você foi estudar para atender teu filho. Sim. Pela necessidade, né? E a gente ia para fora e via os tratamentos. Então eu disse, agora eu acho que eu tenho uma oportunidade de cuidar e de trabalhar. Tratar uma criança numa situação atípica, eu vou aqui ampliar para qualquer tipo de situação atípica, ela consome a mãe, não só física, como emocionalmente. Então, se a gente não tiver
coragem de ter um momento de respiro, a gente não consegue oxigenar as ideias e voltar com algo melhor para entregar para os nossos filhos. A gente sabe que tudo isso é muito desgastante. A gente tomar conta da casa, das crianças, de situações que a gente não sabe lidar, porque ser mãe atípica, todo dia tem um desafio diferente. Não é uma receita de bolo que você vai chegar e vai dizer, hoje eu vou resolver essa situação aqui e amanhã eu não vou ter mais um problema. Infelizmente não é assim. Infelizmente não é. E aí me conta, você foi estudar, aprendeu mais para poder trazer esse conhecimento para tratar o teu filho e ele começou ali a fazer os acompanhamentos, se desenvolvendo. Hoje Vinícius tem 18 anos. Mas aí 3 anos atrás veio um pensamentozinho que acho que toda mãe tem. Como que os nossos filhos vão ficar quando nós não estivermos mais aqui? A gente viu necessidade, um olhou pro outro e disse, a gente tá cansado. E aí, se a gente for embora, o Vini vai ficar com quem? Porque é eu e você que sabemos cuidar dele. E aí meu marido disse, a gente podia tentar. Só que eu sempre tive medo, depois que eu tive o Vinícius, eu sempre tive medo de se eu vou ter que preparar o meu psicológico, porque eu sou da área da saúde, mas sou uma pessoa covarde. Tenho os meus medos, não sou obrigada a nada. E aí eu disse, meu Deus, se eu engravidar, eu vou ter que me preparar psicologicamente para fazer uma cesárea, porque eu não queria passar por tudo que eu passei com o Vinícius. Quando você falou isso pro seu marido, ele aceitou essa ideia de cara? Ele que já tinha mais vontade do que eu, a mais medrosa então era eu, por conta da cesárea. E é muito legal esse nosso papo, porque eu vou te falar uma coisa, eu tinha medo, era do parto normal. Tá vendo como cada mãe é única? E de repente você diz assim, mas é mais mãe se for parto natural, é menos mãe se for cesárea. E se não amamentar não é mãe, e se amamentar é mais mãe. Cada mãe vai fazer as escolhas que forem melhores pra si, pro seu filho, tá tudo certo. A gente só tem que respeitar. Eu morria de medo de parto natural. Então, na verdade, pra mim tinha que ser assim, saiu. E tá tipo tudo aquele certo. meme. Bota teu meme, Stephanie. O seu nascimento foi rápido e muito fácil. Tô aliviada. Pronto, tinha que ser assim. Espirrou, a criança saiu. Tá tudo Mas bem. aqui não existe essa forma ainda, né? Então eu falei, pelo menos eu vou pra cesárea, que eu vou estar ali anestesiada. Mas aí, vamos lá, você planejou, tentou por quanto tempo? A gente tentou por 2 anos. E aí, Mas tentou só naturalmente ou você fez algum a procedimento? gente fez os exames e tudo, e só. E esperou. E não aconteceu? Não aconteceu. Eu inteirei 40 anos, eu disse, acabou, não tem mais tentativas. E aí, 2 meses depois, a pessoa está lá gravidíssima. E aí, passa mal e tudo. E vai fazer a ultrassom. O médico, você tem filho? Tenho. Tem quantos anos? 15. Aí quando demora muito assim, vem 2. Aí eu, doutor, mas só tem um, a gente planejou só um. Aí ele, secretária, preparada? Aí ela, sim, feto 1. Aí a secretária olha, como assim, doutor? Feto 1. Aí você tem 2 crianças aqui, tem 2 bebês, tem 2 fetos. Aí eu... Só fiz levantar meu marido. Eu acho que ele tá de brincadeira. São 2 Mas você já fetos. tinha casos de gêmeos na família? Você ou seu marido? Não. Gente, é quando tem que ser, né? Nossa, e como foi a gravidez? A gravidez foi com enjoos, náuseas, muito. Para comer era uma tortura em tudo. Mas teve algum tipo de intercorrência? Não, graças a Deus que não. E como foi uma gravidez gemelar aos 40? Não que seja um problema, tá, gente? Porque eu também tive uma gravidez aos 41 que eu não senti foi nada. Mas assim, a gente sabe que vai chegando pro fim da gravidez, vai ficando muito pesado, 2 ainda, e cuidando do Vini. Como que foi? Então, aí que começa a nossa história com grande emoção. Porque a vida da pessoa que sem emoção não tem graça. Eu tinha ouvido tudo. Ainda tem mais. Começamos com a dona, né? E fomos, dia 13 de dezembro, comecei a tomar o Noropurum, comecei a tomar as medicações para fortalecer o pulmão dos bebês e tudo. E aí tava fazendo o Noropurum uma vez na semana. E aí fui fazer a aplicação.
E no dia seguinte eu tinha uma consulta com a Dana. E aí falei pra ela, tô aqui no hospital tomando Neuropurum. E ela vai, olha, e me manda mensagem. Então aproveita e faz uma ultrassom, amanhã traz pra mim. Cheguei pra fazer a ultrassom, aí o médico olhando lá, vamos ter que internar, né? A senhora já sabe. Desse eu jeito? Disse bem assim, internar por quê, doutor? A doutora pediu só pra me fazer uma ultrassom de rotina pra me levar amanhã. Aí ele, não. O bebê tá entrando em sofrimento aqui, a gente vai ter que internar. E aí, no dia 24, meu presente de Natal. 24 de dezembro? 24 de dezembro. Você passou 10 dias internado? Fiquei 10 dias, 11 dias, né, internados. E aí, no dia 24, a médica chega e diz, a gente vai precisar fazer o parto. E vieram os pós, né? Porque a gente imaginou, bom, se vai nascer, vai ficar um pouquinho ali e logo em seguida vai para casa. E Não aí começou a nossa saga. Não foi assim. Os meninos foram para UTI por conta do tamanho e tudo, só que eu, enquanto mãe, né, imaginei, bom, eles vão ficar na UTI para ver como que tá tudo, né, ver se tá tudo direitinho e mais tardar 48 horas a gente tá em casa. E aí não foi, infelizmente não foi. Mas o que aconteceu? O Davi nasceu com 1,50 e o Henrique com 1,300. E no dia 25, o Luiz Davi teve uma parada cardíaca. E aí precisou entubar os dois, precisaram de suporte respiratório e tudo. E o Davi infecciona, e o Davi acontece isso, e o Davi acontece aquilo. Tudo acontecia com o Luiz Davi. O Henrique ia evoluindo, e o Davi ali, estagnado. Uma coisa, outra coisa, uma coisa, outra coisa. O Luiz Davi ficou mais de 3 meses na UTI. O Luiz Henrique ficou, acho que em média 2, não lembro ao certo, mas Davi ficou 105, se eu não me engano. A gente está falando das crianças, mas o nosso programa é De Repente Mãe. Como fica a cabeça da mãe? Porque você passou já 11 dias internada até ter os bebês. Depois você passou mais 3 meses, porque foi o Davi ficou mais tempo, Sim. né? Com o Vini em casa. A gente tentava se dividir, né? Passava um tempo, um horário do dia com o Vinícius, um horário do dia com as crianças, até mesmo porque tinha que fazer a ordenha e deixar o leite para suplementar eles. E a tua cabeça? A cabeça já nem funcionava direito. E aí a gente ficava, meu Deus, e se acontecer tudo de novo? Tanto é que depois de todo acontecido, aí eu conversando com a Dana disse, Gláucia, eu fiquei tão arrasada em um dos dias que eu fui lá visitar os meninos, e aí a médica disse, eu acho que a saga dela é cuidar de mais uma criança especial. Nossa. E aí eu disse que eu não aceitava aquilo, eu não aceitava mais aquilo, porque eu acho que tudo que eu tinha que viver com uma pessoa especial, eu já tinha vivido. Então eu queria viver como uma mãe normal. Uma mãe que eu visse, mãe, 1 milhão de vezes, igual como os meninos fazem. E eu grito lá de longe, o que, menino? Eu fico pensando sempre em como é que fica a tua cabeça, porque assim, quando eu descobri que eu estava grávida aos 41 anos, e a minha médica também foi uma pessoa maravilhosa, graças a Deus, é bom quando a gente encontra profissionais assim. E aí ela falou assim, Luana, é uma gravidez de risco por causa da idade, mas a gente vai fazer todo o acompanhamento necessário até para a gente entender se precisa ter algum tipo de procedimento na hora do parto, o que a gente pode fazer para se prevenir de qualquer emergência. Mas a minha cabeça ficava já me culpando. Se tiver algum problema é porque eu sou velha. Os meus óvulos são velhos, os meus óvulos não têm mais qualidade. Então, se meu filho tiver isso, vai ser culpa minha. Se meu filho tiver aquilo, vai ser culpa minha. Eu já me culpava, diz que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nem tinha nascido a criança, eu já me culpava por qualquer coisa que pudesse acontecer com o meu filho. Então, eu fico imaginando como é que fica a tua cabeça, porque você já tinha vivido essa experiência, estava numa gestação pós-40 gemelar, que já requer um cuidado maior. As crianças internam. Gente, você teve suporte emocional, psicológico? Não, tinha vezes que eu era o suporte dele, ele era o meu suporte, tava tudo bem ali. A gente tinha que... Tanto é que, assim... Como que você diz que você não tem coragem? Poucas pessoas sabem não, mulher. que hoje a gente deu logo quando os meninos fizeram 1 ano, a gente deu um testemunho na igreja. A gente chegou e aí a doutora disse, não tem mais o que fazer pro Davi.
A gente saiu do hospital com o coração partido, coração assim, bem destruído. E a gente ficou lá na recepção. E aí eu disse bem assim, cara, eu não quero sair daqui, eu não sei nem pra onde que eu vou nesse momento. Aí eu olhei pra ele e eu disse, vamos pra igreja então? Eu fui pra igreja só chorar. Chorar, e a única coisa que em algum momento lá de oração eu disse, Senhor, acalma o meu coração e faça o que tiver que ser feito pro meu filho, mas assim, se for para ele ficar sofrendo, que sofra eu, né? Passou-se um tempo, né? Eu disse, aí o médico que acompanhava fazia ultrassom e tudo, tem sangramento, isso, ele não vai evoluir, barará. Aí eu disse, Senhor, que essas coisas não entrem na minha cabeça, que não deixe me consumir. Então, naquele dia eu disse, cara, se os meus filhos evoluírem, eu acho, é fato que a gente tem que dar esse testemunho. E aí, no ano seguinte, no mesmo período que tem de oração, dos 21 dias, a gente foi lá e deu o nosso testemunho, né? Mas sabe, é o depoimento mais puro, verdadeiro e icônico de mãe. Quando você diz, eu prefiro que eu sofra do que o meu filho. Sim, porque a gente Isso é muito forte. Porque a gente não quer, a gente fica imaginando. A gente já passou por inúmeras situações com o Vini e aí a gente não descobre o que ele tem. Leva no pronto-socorro, faz exame, faz isso, faz aquilo. E a gente não descobre porque ele não sabe falar o que está doendo, onde que está doendo, por que está doendo. E aí a gente começa a dar uma medicação para dor, dar uma medicação para estômago, dar uma medicação para aquilo. E não é, às vezes é neurológico. Agora, hoje você tem 2 meninos de 3, já fizeram 3? Vão fazer 3, dia 24 de dezembro. Gente, o seu que é isso, porque a Maria tá com 2,5 quase e já tá tocando muito terror lá dentro de casa. Mas como que você percebe hoje a relação deles com o Vini? Tem um que é chiclete, a gente chama ele de chiclete. Que é o Luiz Davi, Henrique. o Henrique. Não, o Luiz Davi, ele é desapegado com essas coisas. Davi, dá um abraço na gente. Henrique, cadê o beijo da mamãe? Aí o Henrique dá um abraço, dá um beijo, dá um cheiro, dá o que for preciso. Aí ele diz que ele já sabe cuidar do Vini. Ele vai lá pra cima e às vezes eu quero fazer alguma manobra com o Vini de respiratório. Não, mamãe, não faça. Quem vai fazer é o Henrique. Mas ele quer estar lá em cima. E o Vinícius é igual o Davi. Ele odeia abraço, aconchego demais, e o Henrique quer estar em cima, cheirando, beijando, e aí é uma confusão. A gente incentiva, às vezes eu fico chateada quando alguém diz, tira ele de cima. Aí eu disse, eu não vou tirar ele de cima, deixa ele aí, não tá machucando, se estiver machucando eu tiro. Porque se eu tiro ele de cima naquela hora, quando eu precisar que ele vá dar atenção pro irmão dele, ele não vai querer, porque ele vai dizer, não, eu não vou. Eu não preciso dar carinho pra ele agora. O Vini reage de alguma forma? Às vezes ele dá um sorrisinho ali ou outro e às vezes ele fica indignado. Já ele faz uma cara de chato. Que não quer. Tira esse menino daqui de cima. Gente, 18 anos e 3 anos de idade. Nada muda. Isso é toda a família. 18 e 3 é isso. Não vai dar certo nunca, né? É muito gostoso a gente ouvir o teu relato, apesar desses momentos muito tensos. Mas por que eu digo que é gostoso de ouvir? Porque toda mãe passa dificuldade. Sim. Mas aí você tem 2 opções. Você passa dificuldade, reclame e para. Você passa dificuldade, acredita e segue. E você tomou uma decisão muito corajosa. Você disse... Lembra que ela falou? Volta no começo. Eu sou da área da saúde, mas sou uma pessoa covarde, né? Você não é em nada, minha irmã. Você não é covarde em nada. Porque você teve uma força, um discernimento. Porque vem emoção e vem razão no que você, nas escolhas que você fez para sua vida. E você recebeu a gente com um sorriso no rosto, você conta a sua história pela perspectiva do sucesso que você teve de conseguir seus filhos se darem bem com seu outro filho e ter essa sinergia dentro de casa, a sua família unida, o seu companheiro que é realmente um companheiro de jornada, não está só ali como pai dos teus filhos. Não é só um fantoche, não. Então, é inspirador ouvir você, é gostoso ouvir você, porque você mostra pra gente que é possível, porque todas nós enfrentamos dificuldades que às vezes nos paralisam. E a gente não vai julgar, porque é o que a gente sempre fala, que de repente ele só não abre espaço para julgamento, porque a gente precisa se permitir também isso, ter esse momento de você, para tudo que eu não quero nem pensar no que está acontecendo, e a gente dá uma bugada, mas a gente precisa seguir.
por nós e pelos nossos. E você fez isso lindamente. Por eles e por você. Você hoje tem uma outra profissão, você tem o seu reconhecimento profissional, você tem os seus filhos te dando amor, os 3, você tem a gritaria, você tem as paredes riscadas, você tem toda a alegria que você sonhou em ter para os seus filhos. Sim. E eu fico muito feliz de poder contar a sua história tão inspiradora para inspirar tantas outras mães. Obrigada por compartilhar com a gente. Nada, eu que agradeço a oportunidade, né? E assim, não é a questão do não paralisar, né? É claro que a gente em alguns momentos tem medo. A gente não vai dizer que a gente todo dia tá com coragem. Sempre a gente vai ter aquele receio. Será que vai dar certo isso? Será que não vai dar? Mas a gente tem que pensar que pelos nossos filhos e pela gente, a gente tem que fazer. A gente precisa fazer, principalmente por eles, né? E pelo Vinícius, então, pelos 2 Vinícius, no caso, que eles precisam extremamente da gente. Uma hora o Henrique e o Davi, eles vão saber se desenrolar na vida, né? Eles vão saber o caminho a seguir. E aí a gente só tem que instruir. E os 2 Vinícius, infelizmente, não vão. Então a gente precisa cercar eles de pessoas que realmente os amem e que realmente vão dar os cuidados necessários a eles. Porque a lei da vida, infelizmente, é que os pais se vão primeiro, né? E os filhos fiquem. E aí a gente não quer mudar essa lei, mas também não quer que eles fiquem de qualquer jeito. Então a gente pede assim muito do Papai do Céu que ele guarde as nossas vidas e nos conceda sabedoria, né? Sabedoria para todos os momentos que a gente precisa passar. Porque a gente sabe que não são só flores com os meninos. Tem situações que a gente precisa ter sabedoria para lidar realmente. O restante a gente corre atrás, o amor a gente vai cultivando, né? E tem dias e dias, vão ter mãe que diz, a vida dela é só rosas. Não é. Tem dias que a gente toca fogo no parquinho, tem dias que a gente tá um mar de rosas e tá tudo bem. No outro dia a gente só tem que levantar a cabeça e seguir em frente. É isso. Isso é a maternidade real, que a gente precisa ter empatia até para acolher essa mãe no dia que ela está tocando fogo no parquinho, porque a gente às vezes precisa fazer isso, porque nós também temos as nossas demandas emocionais. Sim. A gente não pode se negligenciar. Você que está passando por alguma dificuldade desse tipo, não pode se negligenciar. Cuidar da cria, mas cuidar de si também para ter o que melhor oferecer para sua cria. E eu estou muito feliz em contar essa história inspiradora. Quero agradecer você e você de casa que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho. E eu vou te fazer um outro convite. Conta pra gente a sua história, seja pelos comentários no YouTube, seja pelos comentários nas redes sociais, pod.derrepentemãe, porque é assim que a gente encontra histórias para compartilhar. Que às vezes a gente vive uma história tão inspiradora, mas não conta pra ninguém, porque ainda existe aquele mito, né, de que mãe nasceu para cuidar de filho e não tem nada demais nisso. Tem. É uma jornada incrível que precisa e merece ser compartilhada para acolher outras mães também. Então, por favor, conte sua história, interaja com a gente, porque é assim que a gente vai aumentando essa nossa comunidade acolhedora para as mães. Obrigada, Gláucia. Sucesso e saúde. Amém. Para todos nós. Para todos nós. E você achou que eu não ia conhecer as crianças? A gente já mostrou uns videozinhos. Vamos botar mais. A gente vai encerrar hoje tocando o terror aqui nessa casa. Não Até a tem próxima graça. semana.